Olá, sejam muito bem-vindos. Se planilhas sempre parecerão, assim, um bicho de sete cabeças, pode ficar tranquilo que esse é o lugar certo. A ideia aqui é que, nos próximos minutinhos, a gente desvende esses segredos e que qualquer pessoa, mesmo quem está começando do zero, saia daqui se sentindo super à vontade para usar essa ferramenta. Olha só o nosso roteiro. A gente vai seguir um caminho bem lógico, passo a passo. Vamos começar pelo básico mesmo, entendendo o que são as planilhas. E olha, rapidinho a gente já vai estar criando nossas próprias tabelas inteligentes, aquelas que praticamente trabalham sozinhas. Então, bora lá. Então, para começar, o que é uma planilha afinal? Muita gente olha e só vê um monte de quadradinhos, né? Mas a gente vai ver que é muito, mas muito mais do que isso. É uma ferramenta que pode mudar o jogo na hora de organizar qualquer coisa. Sério, desde as contas do mês até, sei lá, o planejamento de uma festa. Essa frase aqui é perfeita, né? Um papel quadriculado digital com um cérebro. É exatamente isso. Porque, diferente de um pedaço de papel, a planilha não só guarda as informações, ela pensa, sabe? Ela calcula, ela se atualiza sozinha. É tipo aquele assistente super inteligente que a gente nem sabia que precisava ter. Ok, para dominar as planilhas de verdade, a gente precisa entender a base de tudo. E essa base se resume a três elementos fundamentais. Vamos dar uma olhada em cada um deles agora. Primeiro de tudo, as colunas. É fácil de ver. Elas são essas pilhas na vertical, que vão de cima para baixo, sabe? E cada uma delas tem uma letra para identificar lá em cima. A, B, C e assim por diante. Depois, claro, vem as linhas. Elas já correm na horizontal, de um lado para o outro. E para identificar cada uma, a gente tem os números na lateral. 1, 2, 3, tipo os andares de um prédio mesmo. E aí vem a parte mais legal. O que acontece quando uma coluna e uma linha se encontram, se cruzam? É aí que está o coração de tudo. Nesse cruzamento, a gente tem a célula. É o elemento mais importante da planilha. E olha que interessante, cada uma dessas células tem um endereço único. É bem simples, na verdade. É só a combinação da letra da coluna com o número da linha. Pense nisso como o endereço de uma casa ou as coordenadas no mapa. É assim que a gente diz para a planilha exatamente onde ela tem que olhar. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, a célula C5. Esse endereço, C5, não é só um nome, um rótulo qualquer. É a grande chave de tudo. É o que vai permitir que a nossa lista de números, que antes era estática, se transforme numa ferramenta viva, dinâmica. Ok, chega de teoria por enquanto. Vamos botar a mão na massa. A gente vai construir agora nossa primeira tabela. Uma coisa simples, para controlar umas despesas do mês. Assim, a gente vê todos esses conceitos funcionando na prática. E é bem fácil começar, é só digitar, a gente vai colocar o nome das despesas numa coluna e na coluna do lado o valor de cada uma. Simples assim. Pronto, os dados estão todos aí. Mas vamos combinar, tá meio cru, né? Meio sem graça. Agora a gente vai dar uma arrumada nisso, dar um tapa no visual para transformar essa lista de números em algo mais fácil de ler, mais organizado. E não precisa ser nenhuma expert em design para isso, viu? As próprias planilhas têm ferramentas super fáceis. A gente pode colocar umas bordas, um pouquinho de cor e, super importante, formatar os números para eles aparecerem como dinheiro, com R cifrão e tudo. São esses detalhes que fazem toda a diferença. E olha só que diferença, o antes e o depois. Com pouquíssimos cliques, aquela lista simples virou uma tabela com uma cara muito mais profissional, muito mais clara. No fim das contas, organizar os dados é também saber apresentar eles de um jeito que faça sentido. Bom, agora a gente chegou na parte que eu chamo de a verdadeira mágica. É aqui que a gente vai parar de fazer conta de cabeça ou na calculadora e vai deixar a planilha fazer todo o trabalho pesado. Isso aqui, de verdade, muda tudo. E para essa mágica acontecer, tem uma regra de ouro, a mais importante de todas. Toda fórmula, sem exceção, começa com um sinal de igual. É esse igual que avisa a planilha. Opa, atenção, se prepara que vem cálculo por aí. É o comando que dá início a tudo. E o jeito de fazer é super esperto. Em vez de ficar digitando os números de novo, a gente só clica nas células que quer somar. É como se a gente estivesse dizendo para a planilha, some o que estiver dentro dessa célula, mais o que estiver dentro da outra. É um jeito muito mais inteligente de fazer as coisas. Aí alguém pode pensar, ué, mas para que ter todo esse trabalho? Eu pego uma calculadora e somo os números. E olha, é uma pergunta super válida.
Mas é agora que a gente vai entender por que usar os endereços das células é tão, mas tão mais poderoso. A resposta está numa palavra: dinamismo. Quando a gente usa os endereços das células, a gente cria uma conexão, um link vivo entre elas. Se o valor de uma despesa mudar, olha o que acontece. O total se atualiza na hora, sozinho, instantaneamente. Não precisa refazer conta nenhuma. É incrível. Então, com essa base que a gente construiu, com esses fundamentos, o que vem agora? Para onde a gente vai? Vamos dar uma olhada rápida no mundo de possibilidades que se abre com essa nova habilidade. Usando exatamente essas mesmas ferramentas que a gente viu aqui, já dá para criar coisas bem mais complexas, como um controle financeiro completo. Imagina só, gerenciar um orçamento com tudo que entra, tudo que sai e saber o saldo final a qualquer momento. Tudo ali num lugar só. Então, seja para arrumar as contas de casa ou para planejar um projeto grande, o poder está aí. A ferramenta está na mão. A grande questão agora não é se dá para usar, mas o quê. Qual vai ser a primeira coisa que vai ganhar uma organização com essa nova habilidade?